Gente, olha, eu vou falar sobre o que decora a capa, os tentilhões de Darwin. Os tentilhões. Os tentilhões de Darwin são talvez o maior ícone da evolução. E esse livro tem um capítulo fantástico sobre os tentilhões de Darwin. Gente, ele fala, olha, resumidamente, acredita-se que os tentilhões chegaram nas ilhas de Galápagos há 2 milhões de anos atrás. 30 espécies chegaram lá há 2 milhões de anos atrás. Não sei como é que eles fazem essas previsões, né, de 2 milhões de anos atrás, mas é o que se acredita. E eles estão lá sob forte pressão evolutiva na ilha, isolados numa ilha que tem muitas mudanças climáticas e tudo mais. Então, o Michael Behe diz, olha, é o melhor exemplo possível para você testar a evolução. 30 pássaros isolados numa ilha por 2 milhões de anos, dá 1 bilhão de pássaros, dá 1 milhão de gerações. Eles passaram por 1 milhão de gerações. Bilhões de pássaros ali, né, nesse 1 milhão de gerações, sofrendo ali pressões evolutivas, entre aspas. E aí que o Michael Behe diz, olha, em 1977, teve uma grande seca na ilha. E um casal de pesquisadores que estudou os tentilhões por décadas, eles são muito conhecidos, é o Peter e a Rosemary Grant, estiveram lá nessas décadas estudando os tentilhões e acompanharam o que aconteceu com os tentilhões durante a seca. A seca foi terrível, muitos deles morreram. E o que aconteceu? Quem é que sobreviveu? Sobreviveu foram os tentilhões com um bico mais curto e mais resistente. Então, a evolução teria ocorrido rapidamente ali, ó, numa seca. Olha só que beleza. O Michael Behe disse que Darwin, se visse aquela mudança, ficaria deslumbrado. Olha só, evolution in action, testemunhada. Em poucas gerações, não é? Por causa da seca, a seca durou acho que 2, 3 anos, o bico já estava mais curto e mais resistente. E aí, aí o pessoal falou assim, olha, se a gente extrapolar, em 200 anos, uma nova geração, uma nova espécie de tentilhão surgirá na ilha. Fizeram essa previsão. Mas aí o Michael Behe continua contando a história. Voltou a chover. E ao voltar a chover, o que aconteceu? O bico ficou mais fino e mais comprido, menos duro, né? A dureza. Gente... Tem aqui até os... ele mostra as figurinhas aí, né, Ana? Ó. Aí ele fala o seguinte, olha, quantas espécies de tentilhões tem na ilha? 14. 4 gêneros. 4 gêneros. E qual é a diferença entre esses 4 gêneros? O tamanho. Variam de 10 a 20 centímetros. E a extensão e a dureza do bico. E foram, então, avaliar o que é que causou naquela seca, porque fizeram o sequenciamento genômico, né, do genoma desses tentilhões, de todos os gêneros e tudo mais, e foram verificar o que é que tinha acontecido para o bico ficar mais curto e mais resistente durante a seca. O que aconteceu? Uma degradação em um gene específico, você vai ler o livro, eu não vou dar o nome aqui, que prejudicou a ação de uma proteína, a ALX1. E o que essa proteína faz? Essa proteína é responsável por deixar o bico afiado e alongado. Como a degradação nesse gene, uma mutação nesse gene, prejudicou a ação dessa proteína, o bico ficou o quê? Mais curto e mais duro. Então, o que fez o bico ficar mais curto e mais duro? Degeneração, mutações deletérias, nada de novo. Evolução redutiva. Evolução redutiva, subiu para baixo. O tentilhão subiu para baixo. Ele, como a Ana explicou, aquele bico mais duro e aquele bico mais curto tem uma vantagem, porque durante a seca as sementes ficaram mais duras, mais resistentes. E foram os que sobreviveram, os menos piores. Não foram os melhores, foram os menos piores, né? E aí ele sobreviveu. E aí o que o Michael Behe diz? Gente, 2 milhões de anos. Uma espécie
isolada numa ilha sob forte pressão evolutiva. Depois de 2 bilhões de anos, 2 milhões de anos, 1 milhão de gerações, bilhões de pássaros ali, não é? De geração em geração, o processo começou com tentilhões e terminou em pentilhões.